Bom, como a maioria sabe, eu sou empresário de ônibus desde 61, 4 de março, que eu cheguei aqui no Brasil em 11 de novembro de 52. Naquele tempo, morar em São Paulo era uma maravilha. Você andava de noite na rua, passeava. Tive o privilégio de morar num bairro muito bom, bairro Tatuapé. Nessa época eu comecei a trabalhar com um tio meu no Mercado Central. E esse meu tio já tinha uma certa idade. Um dia ele falou, não quero mais isso aqui, porque eu já estou cansado. Você passa a administrar isso aqui para você, porque eu não quero mais. Isso demorou uns 3 anos, mais ou menos. E naquele tempo, o prefeito foi o Jânio Quadros. E o Jânio Quadros criou uma certa revolução ali na área do mercado, porque era de noite. Então, ali tinha uns problemazinhos, você sabe, à noite, a maioria ficava no tempo. Ficava ali, tinha umas áreas ali, que ficava exposta a verdura que o pessoal ia vender nas feiras, nas quitandas. E a nossa especialidade era agrião. Então vendemos muitos anos agrião. E ficamos lá, até que um dia, mais ou menos 10 anos, o mercado mudou lá para a Vila Leopoldina. E nesse tempo, eu tinha uns amigos, como todos tínhamos amigos, e um dia, num sábado, numa festa, eu fui convidado para entrar na atividade de ônibus. Então eu saí do mercado, entrei no negócio de ônibus. O negócio de ônibus não era nada assim que preocupasse a gente. O maior problema naquele tempo eram as ruas que eram muito ruins. E realmente, vocês sabem, um coletivo naquele tempo não tinha outro meio de transporte. Era o ônibus e a maioria das ruas nos bairros não era asfaltado. Então não se prestava um serviço bom porque não havia condições. Aí passou-se uns anos, nós continuamos e começamos lá 3 linhas, depois 4, que naquele tempo quem era o monopólio do transporte era da CMTC. E ela, conforme a linha que não era boa, que era uma linha problemática, tanto de rolamento como de passageiro, ela passava particular, como teve muitas empresas que nem a nossa. Na Zona Norte, a gente operava ali. Tinha nós, a Brasil Luxo, a Autoaviação Brasil Luxo, tinha a Aviação Estrela d'Alva, tinha a Aviação Nações Unidas e tinha Brasil Luz lá no Jaçaná, do lado de do Chaves. E tinha uma que eram 2 empresas já até de um certo tamanho, que era Parada Inglesa e o Alto do Pari. Aí depois, passou-se uns tempos, acabou o mandato do prefeito Jânio Quadros e foi nomeado o Brigadeiro Faria Lima. E o Brigadeiro Faria Lima, ele mandou chamar os empresários de ônibus porque ele queria saber porque o transporte não era melhor. E nós, todo mundo fez as suas queixas. Quem promoveu essa reunião, eu não sei se é vivo, foi um deputado chamado Rui Codo, que era dono da Estrela d'Alva. E essa reunião ela foi muito proveitosa, que o Brigadeiro Faria Lima
Ele falou, no meu mandato não vai ter um itinerário sem ser asfaltado, mas eu também quero que vocês renovem a frota. Aí a gente falou de financiamento, falou de uma série de coisas, e a gente, quase todo mundo comprou alguns ônibus e o transporte melhorou. O transporte melhorou muito, porque o prefeito cumpriu com a obrigação dele, com o que ele tinha prometido. Isso foi muito bom. O transporte passou a ser um pouco diferente do que era. As ruas asfaltadas, os carros andavam mais limpos, até que o ônibus passou a ser o meio de transporte da cidade de São Paulo. Nós chegamos aí, temos ainda em São Paulo uma participação grande, e acho que São Paulo hoje é uma cidade que nem Curitiba, mas eu acho que seriam as duas melhores cidades de ônibus hoje no Brasil. Ônibus articulado, biarticulado, ônibus automático, que eu, na minha opinião, no trânsito cada dia pior, a tendência é que o ônibus seja motor traseiro e câmbio automático. Porque se nós analisarmos bem, parece que não, mas o motorista fica 8, 10 horas pisando na embreagem, cansa. E nós, empresários, também temos que nos preocupar com o ser humano. Já melhoramos até uma coisa que eu me esforcei muito. Eu gastei, mas não é que eu gastei porque eu queria mudar o transporte. Eu gostaria de ajudar a mudar. Por exemplo, catraca eletrônica. Campinas foi a pioneira. Eu fui 3 vezes para a Europa com pessoas, com técnicos, para ver como é que funcionava nos outros países. Porque não era possível. O ônibus ia para a garagem, o ônibus ia para a linha, e a linha vinha para a garagem. Mas o dinheiro não vinha. Dinheiro, os bandidos no ponto final já tinham passado a mão. Isso agora 3, 4 anos atrás. Hoje, então, já não tem nem mais dinheiro na catraca. Hoje tem o cartão. Então, eu acho que em pouco tempo nós evoluímos muito, estamos evoluindo cada vez mais. Eu espero que os empresários que invistam, espero que as autoridades olhem isso com carinho, porque, você sabe, o povo ganha pouco. E parece que não, todo dia pagar a condução sai caro. Hoje em São Paulo, já pode pegar 4 conduções pagando uma só. Ele vai se continuar utilizando, ele vai se utilizar do ônibus, do trem, do metrô, até 4 vezes uma passagem só. Então, isso é muito interessante. Vejam bem, eu diria que era quase um sonho pensar em subsídio, em catraca eletrônica. Poxa, hoje você pôs o bilhete ali, outro encosta ali. Agora, nós ainda precisamos melhorar muito. O povo tem que parar de rasgar banco, tem que parar de estragar o ônibus, que muitas vezes alguns passageiros estragam, que não deveriam fazer isso. Porque, veja bem, ele vai estragar uma coisa que ele está usando. E eu acho que tudo isso, com o tempo, nós vamos chegar lá. Falar em ônibus elétrico, eu ainda diria que é um sonho.
precisa mais tempo, precisa amadurecer. O que nós precisamos é que o governo, a indústria, o empresário façam um trabalho conjunto e vamos colocar o ônibus elétrico em algumas linhas. Eu acho que se nós conseguirmos, com o tempo, que o ônibus elétrico desempenhe bem a função, vai ser muito melhor. Todos os países no mundo estão quase com o mesmo problema, um pouquinho diferente uns dos outros, depende do tamanho do país. Por exemplo, nós somos um continente. Só que São Paulo tem, aqui na capital, só São Paulo tem 40 mil ônibus. Aqui em Campinas tem 1.000 ônibus urbanos, fora o que tem de suburbano e fretamento. Então, aqui na região de Campinas, deve ter uns 10 mil ônibus, ou mais. Veja, um ônibus andando numa rua boa, o passageiro vai se sentir até mais gostoso. É a mesma coisa um carro. O carro passa em cima de uns buracos. O que acontece? Opa, esse carro está barulhento. Não é que o carro está barulhento. Ele faz barulho porque tem uns buracos na rua. Isso aí é uma coisa que todos nós vemos. Agora, o custo. Deixa eu ver, nós estamos fazendo um corredor aqui em Campinas. Nós estamos torcendo que esse corredor saia logo. Só de economia de combustível, no ano paga a obra. Que veja, uma empresa familiar, ela tem uns laços que os pais tentaram deixar para os filhos, você vê grandes grupos aí, familiares que são exemplo. Um montão de empresas aí familiares, bancos, tudo isso, sendo bem administrado, pode ser família, pode ser quem for, o principal é o administrador. Que faça a coisa com transparência, com seriedade, acima de tudo, que é o que nós precisamos. Eu acho que tem pessoas que têm. Tem pessoas que têm, pessoas esclarecidas. Veja, está mudando bem. As pessoas está difícil. Mas o governo precisa investir muito em educação. Olha, o maior desafio foi realmente a mudança de um setor para o outro, porque eu também não entendia nada de ônibus, mas a gente tinha uma noção de ver um carro rodando, vinha uma noção, você pegava o ônibus também, e naquele tempo a gente começou pequeno. Nós tínhamos 14 ônibus. 14 ônibus, e depois foi indo. Hoje já tem uma frota bastante grande. Mas digo para os senhores, o ônibus em cidades menores vai ser sempre útil. Eu acho que o pessoal tem duas coisas. A primeira é gostar do que faz, porque temos aí muitas empresas, principalmente de ônibus, familiares, que não estão bem. E tem outras que os filhos nem interessam. Os filhos estão fora, estudando. Aí eu falo, vou vender isso aqui. E nunca se venderam tantas empresas como nos últimos 5 anos. E cada dia está mais. Porque a geração que está vindo, chegar às 5, 6 da manhã aqui para ver a frota sair, à noite ficar aqui até às 7, 8 horas. O passageiro nosso é bom, é que o senhor sabe,
Por exemplo, hoje o funcionário tem que picar o cartão. E a maioria, o trânsito atrapalha ele para chegar atrasado. Então isso nós precisamos orientar as autoridades a fazer faixa exclusiva para ônibus, como tem nos outros lugares. Aqui agora que está começando, mas tem que ter mais. O ônibus está com 70, 80 pessoas dentro, ele tem que ter preferência para chegar mais rápido. E nós vamos fazer da nossa parte o possível para melhorar. Olha, o senhor já procurou um carro de aplicativo um dia de chuva? O senhor consegue pegar? Ele para e fala, não, para ir lá eu quero tanto. Esse é o problema. Não, eu sou brasileiro. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte. Confederação Nacional do Transporte.